Boa tarde, meus amores. Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje, dia 24, certo? Nós vamos estar estudando sobre as medidas de comprimento e aí a gente vai explorar o metro e o centímetro, certo? Vamos ver um pouquinho da história das medidas de comprimento. Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medidas, certo? Cada um deles possuía sua própria unidade padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ficavam cada vez mais difícil a troca de informações e a negociação, com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotassem um padrão de medida único para cada grandeza. E aí, foi assim que, em 1791, época da Revolução Francesa, que um grupo de representantes de vários países se reuniram para discutir a adoção de um sistema único de medida. E aí surgiu o nosso sistema hoje, que nós chamamos de sistema métrico decimal, certo? Olha que interessante. E aí, nisso, foram discutidos vários objetos que iam fazer essas medidas. E aí nós temos a fita métrica, não é isso? A trena e o metro articulado. São os objetos que nós usamos hoje para medir praticamente tudo, certo? Dos pequenininhos até os maiores. Então, daí foram surgindo outros, né? Hoje nós temos vários tecnológicos, não é isso? Mas os primeiros foram esses daí, tá certo? E olha só aqui, que interessante, que tia adora isso aqui. Olha só, nós temos aqui as nossas medidas de comprimento, né? Nós temos a nossa unidade, que é a unidade do quilômetro, não é isso? Do hectômetro, do decâmetro, do metro, que é a nossa principal, por isso que ela tá aí no meio, ela é a nossa principal unidade de medida, certo? De comprimento, tá bom? E aí nós temos o decímetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, certo? Cada uma vem com as suas letrinhas representando. Teodoro colocou aqui, ó, já para vocês dar uma olhadazinha, tá bom? O KM é quilômetro, o HM é hectômetro e o DAM é decâmetro e o decímetro DM e o centímetro CM e o milímetro MM. A gente só se confunde um pouco no decâmetro e no decímetro, porque é DAM e o outro DM. Mas aí vocês vão lembrar, vocês vão aprendendo com o decorrer dos nossos estudos e aí vão decorando cada um. Olha que legal. Nós temos aqui do lado esquerdo do nosso método, nós temos os múltiplos, certo? Os múltiplos. Tia, o que são os múltiplos? São os números que vai ser multiplicado ao metro, certo? E aqui nós temos os submúltiplos, que são aqueles números que vai ser dividido pelo metro. Eu costumo chamar essas daqui, todas essas aqui, de pequenininhas, certo? Essas são as pequenininhas. E essa, Teodora costuma chamar elas de grandona. Por quê, Teodora? Olha só. Nós vamos só lembrar um pouquinho que essas medidas são as medidas padronizadas, certo? Essas medidas são padronizadas porque elas não mudam, certo? Como vocês já estudaram as medidas não padronizadas, que é o palmo, a chave, né? O pé. Então, essas são as medidas não padronizadas que vai mudar de acordo com o tamanho da mão, com o tamanho do pé, com o tamanho do dedo, certo? E essas medidas aqui, elas são padronizadas, porque elas não mudam de jeito nenhum, tá bom? E aí vamos descobrir por que a Teodora chama os submúltiplos de pequenininha e os múltiplos de grandona. Olha só, por quê? Tá aqui. Ó, nós já sabemos que a unidade fundamental das medidas de comprimento é o quê? É o metro, não é isso? E aqui Teodora separou os submúltiplos e os múltiplos, certo? Os múltiplos nós já conhecemos lá no primeiro slide, não foi isso? Que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Então, olha só, quanto vale um quilômetro? Um quilômetro é 1000 metros. Um hectômetro é 100 metros.
E um decâmetro é 10 metros, certo? E aí, tia Dora, os submúltiplos? Olha só, os submúltiplos são aqueles pequenininhos. Então, o decímetro vai valer 0,1 metro. O centímetro, 0,01 metro. E o milímetro vai valer 0,001 metro. Por isso que tia Dora chama elas de pequenininha. E essas daqui tia Dora chama de grandona, certo? Então, olha só por que que isso acontece. Por que que essas ficam pequenininha e essas ficam grandona? Olha por quê. Por causa disso, ó. Nós temos aqui no centro, nós temos 1 metro, não é isso? Então, nós vamos multiplicar os múltiplos. Vamos multiplicar por quem? Por 10, certo? Então, a gente vai multiplicar por 10, então elas vão ficar grandona, certo? Então, vamos lá. Olha só. O quilômetro vai ser o quê? 10 vezes 100, que vai dar 1000 metros, certo? O hectômetro, 10 vezes 10, que vai dar igual a 100 metros. E o decâmetro, 10 vezes 1, que vai dar igual a 10 metros. Tia Dora, e os submúltiplos? Os submúltiplos, que são essas daqui, da direita do metro, elas vão ser divididas por 10. E aí, elas vão ficar bem pequenininha. Olha só, 1 dividido por 10 igual a 0,1 centímetro, certo? E aí, o centímetro vai ser 1 dividido por 100, que vai dar igual a 0,1 metro, certo? O milímetro vai ser 1 dividido por 1000, que vai dar igual a 0,00 metro. Por isso que elas são pequenininhas. A gente pode observar essas daqui, ó, na régua. Agora, essas daqui a gente não pode ver na régua. Tem que ser nas fitas métricas ou em algum instrumento que meça maiores, certo? Tipo aqueles que medem que... se vocês já viram, o pessoal da Coels, eles trazem um medidor elétrico que aperta e vê longe. Então, esses são medindo o quê? 1 metro em quilômetro, certo? E olha só, nós vamos aqui a um pequeno exercício para vocês fixar um pouquinho do nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos lá. Um ratinho disse que mede 150 centímetros. Lembra quanto é um centímetro? Um centímetro não é... Olha, vamos lá, voltar aqui. Um centímetro só é apenas 0,1 metro, certo? Então, é bem pequeno. Então, olha só, ele mede 150 centímetros. Ele afirma que é maior do que o gato, que mede 3 metros. Será que ele tem razão? E aí, pensa um pouquinho para ver se esse ratinho tem razão. Ele mede 150. O número é maior, não é isso? 150 é muito maior do que 3. Mas, olha só. Vamos lá para a nossa resposta. Olha que interessante. A resposta é não. Ele não tem razão. Por quê, tia Dora? Olha só. 1 centímetro vale 1 dividido por 100, que é igual a 0,1. Então, se ele mede 150 centímetros, ele vai medir apenas 1,5 metro, certo? 1,5 metro. Sendo que o gato mede o dobro do seu tamanho, medindo 3 metros. Então, olha só. Então, olha como é fácil. Olhando assim, a gente diz, eita, isso é muito difícil. Não é. É bem facilzinho. O que é que você vai fazer aqui? Para você descobrir que quanto ele mede. 150 centímetros, quanto ele mede em metros. Olha como é fácil. Você vai somente dividir o tamanho do ratinho por 100, certo? Tia, e se fosse lá nos múltiplos? Aí eu ia multiplicar, certo? Se fosse o decâmetro, não é isso aqui, ó. Se fosse um decâmetro, a gente ia multiplicar por 10, certo? 10 vezes 10. E aí, se fosse um hectômetro, a gente ia multiplicar por quanto? Por 100. E se fosse o quilômetro, a gente ia multiplicar por 1000. Do mesmo jeito, a gente ia fazer aqui. Se fosse, por exemplo, 1 milímetro, a gente ia dividir por 1000, certo? E se fosse um centímetro, como foi lá o centímetro, a gente dividiu por quanto?
por 100. E aí, o decímetro a gente divide por 10, certo? Então, olha só que interessante essa atividade. Você vai apenas dividir o valor do tamanho do ratinho por 100. E aí, nós temos aqui 1,5 metro, que equivale a 1,5 metro, certo? Tia, e aí eu não sei dividir ainda com vírgula, nós não estudamos. Certo, tudo bem, você pode pegar a calculadora ou do celular ou outra calculadora e fazer o cálculo na calculadora, tá bom? Porque a gente ainda não aprendeu a dividir ainda no 5º ano com vírgula, certo? Então, olha só, qualquer dúvida eu estarei aqui e nós vamos aprender mais juntos, tá bom? Beijo e até a próxima aula.